Eu convido os irmãos a abrirmos juntos a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 4, dos versículos 17 a 21. 1 João, capítulo de número 4, versículos de 17 a 21. Hoje nós concluiremos o estudo do capítulo 4 de 1 João e caminharemos no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, para o estudo do último capítulo desta carta. 1 João 4, de 17 a 21, o tema geral desta parte, desta última sessão do capítulo 4 é o perfeito amor, Nós vimos que as características do amor cristão a Deus traz alguns benefícios consigo. Que benefícios são esses? Confiança no dia do juízo. Vimos no versículo 17, a parte A e a parte B, que essa confiança é fruto do nosso amor a Deus, que está sendo a cada dia aperfeiçoado, que trará para nós confiança no dia do juízo e coragem também diante do tribunal divino. O versículo 17, parte A, B e C, nos ensinam a respeito, o versículo nos ensina a respeito deste primeiro benefício. O segundo benefício, o versículo 18, a primeira parte diz que este amor, ele lança fora o medo. No amor não existe medo, nos diz a primeira parte do versículo 18, antes o perfeito amor lança fora o medo. E a conclusão é, o medo, portanto, produz tormento. Aquele que teme, logo, não é aperfeiçoado no amor. Aprendemos também que este perfeito amor tem um benefício importante para o cristão. Ele traz uma segurança muito grande, porque não começa no cristão o amor a Deus. Mas o versículo de número 19 vai nos dizer que o amor de Deus por nós é o princípio de todas as coisas. Versículo 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O contexto geral vai nos mostrar que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E este amor a Deus, consequentemente, se revelará para com os irmãos. É o que nós vamos ver hoje, nos últimos versículos, os versículos 20 e 21. Então, mais uma vez, eu peço aos irmãos que leiam comigo versículos de 17 a 21 para terminarmos o estudo do capítulo 4 de 1 João nesta manhã. Vamos ler juntos, versículos de 17 a 21. Vamos ler? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o último benefício apresentado aqui pelo apóstolo João é o seguinte: o amor perfeito de Deus revelado na vida do crente, que o conduz ou o leva a amá-lo, e este amor vem se completando a cada dia. Este amor, ele também se revela, ele se torna real quando ele se relaciona com os seus irmãos. Entendam aqui, ou nós devemos entender juntos, que este irmão aqui é o irmão em Cristo Jesus. No contexto da carta e do capítulo vão nos ensinar a respeito disso. Então, o que é que João está fazendo agora, o apóstolo João, nestes últimos versículos 20 e 21? Ele está aplicando
seu ensinamento sobre o amor a Deus sob a forma de mais um teste. Olhem novamente comigo para o versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Então a primeira parte aí do versículo 20 trata disso. E qual é a relação que este teste tem com a nossa vida cristã? Vejam, uma das características principais, distintas do cristianismo bíblico, da fé cristã ensinada nas Escrituras, é a profissão de fé. Então, a profissão de fé, ela não é uma convenção da igreja enquanto instituição. Em outras palavras, a profissão de fé não é algo que a igreja que nós congregamos definiu, que a igreja presbiteriana definiu, que a igreja batista definiu, ou que qualquer outra igreja protestante tenha feito. A profissão de fé, ela consiste no cumprimento de uma ordenança e de um mandamento do próprio Senhor Jesus Cristo. E o que significa a profissão de fé? Ela é a confissão pública e sincera do Evangelho, ou das verdades do Evangelho, por parte daquele que crê. Vamos ver isso na palavra de Deus para confirmarmos esta verdade. É preciso, irmãos, termos em mente que a nossa profissão de fé não é uma simples convenção da igreja. A profissão de fé é exigida de todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. De modo que, para uma melhor organização do trabalho pastoral, do trabalho do conselho, da vida da igreja, por exemplo, neste boletim vocês receberam uma ficha. Esta ficha é para ser preenchida por aqueles que frequentam a igreja, mas não são membros ainda. E o que é que nós queremos com esta ficha? Que ela seja temporária para você que ainda não professou a sua fé. Que ela seja apenas um estágio, mas que você se firme, confirme cada dia mais as suas convicções cristãs e decida-se por Cristo Jesus. É o desejo da igreja do Senhor, que todos aqueles que ouvem a respeito de Cristo entreguem a sua vida a Cristo. Então, por que a profissão de fé é tão importante? Vamos para Mateus capítulo 10, versículo de número 32. Deixem marcado 1 João, vamos examinar as Escrituras e juntos localizemos capítulo 10, versículos 32 e 33. Então, Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele exigiu de seus discípulos a profissão de fé. A confissão de sua fé não é uma opção para aqueles que decidem seguir a Cristo. A profissão de fé é algo que Cristo exige se você de fato ama o Senhor da igreja, o seu Redentor, o Salvador da sua vida. Vamos ler juntos os versículos 32 e 33, portanto. Vamos lá. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Notem bem as palavras de Jesus. No contexto do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele deu o primeiro comissionamento aos 12 discípulos que, dentre aqueles que o acompanhavam, ele chamou mais para perto de si, os treinou, os preparou por 3 anos. No início do treinamento, o que é que acontece? O Senhor, ele mesmo providencia os trabalhadores para a sua seara. Antes de entrarmos no capítulo 10, quando o Senhor Jesus Cristo está desenvolvendo o seu ministério, final do capítulo 9, podem olhar comigo, nos versículos de 36 a 38, o Senhor Jesus, versículo 35, ele andava, percorria todas as cidades e povoados, ensinava, pregava e curava, está aí no versículo 35, e quando ele olhou para o povo, ele se compadeceu das multidões, ele se compadeceu do povo, porque ele percebeu que o povo estava aflito, estava cansado, e ele
viu o seu povo como ovelhas que não tinham um pastor. E então ele olha para os seus discípulos, versículo 37, e ele diz: olha, a seara na verdade ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele mesmo diz para os seus discípulos: roguem a Deus, roguem pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que é que ele faz a partir do versículo 10? Ele mesmo providencia. Então, ele comissiona 12 homens, a partir do versículo 1 do capítulo 10, entrega a estes homens uma missão, ele os instrui primeiramente, e dentro dessa instrução, ele diz que os seus discípulos e aqueles que fossem feitos discípulos por meio da pregação do Evangelho, deveriam confessar o nome de Cristo Jesus. É o que nós lemos juntos, versículos 32 e 33. O contexto vai nos mostrar o seguinte, que nós não devemos temer, versículo 28, está aí, olhem comigo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aí ele continua e diz: não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vocês? Ele diz no versículo 30, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então, não temam, vocês valem muito mais do que passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A profissão de fé, que é esta confissão pública e sincera das verdades do Evangelho por parte daquele que crê, é uma exigência para se entrar no reino. Jesus exigiu isso de seus discípulos, e esta profissão de fé, ela deveria ser acompanhada de provas, de evidências de que era de fato verdadeira, que era genuína. Certa vez, Charles Spurgeon, ele pregou um sermão chamado A Figueira Murcha. Ele fez um sermão em cima daquela passagem da figueira que não produziu frutos. Jesus então ordena que aquela figueira, ele amaldiçoa aquela figueira e ela murcha na hora. Spurgeon então ele trabalha a figura da figueira comparando-a à profissão da nossa fé. E ele chega em determinado momento do sermão e ele utiliza um raciocínio, uma frase que marca bastante todo aquele que lê esse sermão. Ele está disponível em português. Ele diz que a profissão de fé infrutífera é semelhante à pompa funerária de uma alma morta. É como se todo aquele solene momento fosse algo vazio e morto, porque aquele que está professando a sua fé é um sepulcro caiado, muito bonito por fora, mas morto por dentro. O que Jesus está dizendo aqui? Que confessar o seu nome diante do Pai que está nos céus não exige apenas o eu creio e eu creio nas verdades do Evangelho, mas eu creio e portanto vivo, eu creio e portanto experimento, eu creio e portanto procuro fazer aquilo que o meu Senhor me ensina. O seu irmão, ele segue isto de uma maneira muito especial também, e ele se preocupou com a falsa profissão de fé, Tiago, e vamos ler o que é que ele disse quando ele escreveu à igreja em sua carta, Tiago, capítulo 2, vamos para lá, carta de Tiago, capítulo 2. A semelhança de Jesus, seu irmão, o apóstolo Tiago, capítulo 2, versículos de 14 em diante, ele vai também denunciar os que professam ter fé, mas não têm obras para provar sua declaração. Ou seja, eles declaram uma coisa, porém fazem outra totalmente diferente. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano,
E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, tolo, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Um estudo rápido ou uma leitura rápida, sem um estudo reflexivo, meditativo, contextual da carta de Tiago, levou muitos estudiosos da Bíblia a rejeitá-la. Lutero, por exemplo, chamou a carta de Tiago de epístola de palha, porque ele achava que Tiago estava defendendo a salvação pelas obras, a qual ele tanto combatia e que Roma ensinava em seu tempo e ainda hoje ensina. Mas, na verdade, o que Tiago está tratando aqui não tem nada a ver com o conceito de que eu devo fazer alguma coisa para ser salvo. Mas a preocupação de Tiago aqui é mostrar que a evidência da verdadeira fé cristã se revela através das obras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz, a partir do versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se o apóstolo Paulo ficasse até aí, ele não completaria a obra da graça de Deus na vida do crente, operada pelo ministério, pela obra salvadora de Cristo. Mas o que é que ele conclui? Ele diz, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Está lá em Efésios 2, versículo 10. O que é que o ensino do Evangelho então nos mostra? Eu creio em Cristo, logo professo ou devo professar a minha fé como uma exigência do meu Senhor, e a minha profissão de fé, ela deve ser acompanhada das boas obras, porque eu fui preparado por Deus para de antemão viver por elas. Agora, o objeto ou o resultado de uma vida transformada é experimentar na prática essa fé ou esta confiança inteira em Cristo e em sua palavra. Às vezes nós pensamos que a salvação ela vem apenas para transformar ou salvar a nossa alma, mas Deus vê o homem integralmente, Ele vê o homem como um todo, de modo que João ele vai reafirmar o que Tiago ensinou aqui. E ele vai dizer o seguinte: a confissão ou declaração falsa da parte de um homem que se diz crente se revela quando ele no dia a dia nega aquilo que ele diz crer. Vamos ver quando voltamos para 1 João se isso não é verdade. Vamos voltar lá para 1 João. Vejam só, João em sua carta já tinha falado que toda a profissão de fé que fosse incompatível com a vida moral exigida no Evangelho, a vida segundo os padrões de Deus, ele considerava mentirosa. Com relação também à doutrina, ou seja, eu creio em Cristo, mas eu não quero viver o que Ele me diz, o que Ele me ensina. Eu creio em Cristo do meu jeito, ele também diz, profissão de fé falsa. E aí quando ele continua, versículo 20, o que é que ele vai dizer? Lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, vamos ler juntos, o que é que diz?
Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, qual é a denúncia de João agora como apóstolo profeta? Ele diz, ou ele denuncia como mentiroso aquele que afirma amar a Deus, ou seja, professou a sua fé, mas na prática odeia seu irmão. O que é provável aqui é que os falsos mestres, eles negligenciavam tanto o dia a dia da vida cristã, e eles diziam que o importante era salvar o espírito, a alma, e que ela precisava se libertar deste corpo, que não havia nenhuma preocupação com as necessidades de seu próximo. O apóstolo João então vem e diz, vocês precisam entender o sentido e a integralidade do Evangelho. É mentiroso aquele que diz que ama a Deus, professou a sua fé, mas odeia seu irmão. Por quê? Ele conclui, como pode aquele que não ama seu irmão a quem vê, amar a Deus que ele não vê? Percebam que o raciocínio dele é de suma importância para nós entendermos como devemos viver enquanto cristãos. A falta de amor ao irmão em Cristo, segundo a palavra de Deus, é uma evidência de falta de amor a Deus. E aqui agora, percebam a lógica e o raciocínio do nosso Senhor. Se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão, o resultado é que eu não tenho a verdadeira salvação. Eu não estou salvo ainda. Porque se eu amo a Deus, eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Vejam só, eu preciso repetir novamente isso, porque há muita confusão hoje em uma sociedade extremamente tolerante. Certa vez, ao terminar um culto normal aqui, dominical, da nossa igreja, culto noturno, geralmente nós recebemos muita gente à porta. Eu não digo os irmãos que nós cumprimentamos, mas às vezes aquelas pessoas oportunistas que aparecem lá pela grade e começam a pedir coisas para a gente. Então, um indivíduo chegou e me abordou, me viu de terno, já sabe que é pastor. E aí começou a pedir, eu disse que não ia dar, que nós não tínhamos, que a nossa prioridade era ajudar os irmãos da igreja. Ele disse para mim assim, eu vou procurar saber qual foi a escola de teologia que o senhor estudou. Começou a me confrontar. E disse assim, porque eu não estou vendo amor da sua parte. A ideia dele de amor era totalmente equivocada da ideia da Bíblia. Porque eu amo o pecador, eu tenho que dizer que o procedimento dele, visivelmente drogado e cheio de bebida, não era de que eu deveria passar dinheiro a ele, porque ele estava dizendo que era obrigação da igreja dar dinheiro para ele. O espírito tolerante do nosso mundo às vezes confunde o verdadeiro significado do amor e entra na igreja quando até mesmo somos denunciados de não ter amor, quando falamos a verdade em amor. Você está errado, irmão. O seu procedimento não é certo. Você precisa se voltar para Deus. A ideia da tolerância é, deixa ele fazer o que ele quer, porque se você não deixar, você não estará amando, porém odiando. Mas a Escritura não diz que é assim. O verdadeiro amor ao irmão, ele se evidencia no socorro quando ele precisa, na assistência quando ele necessita, mas também na demonstração da correção, da admoestação e da disciplina quando necessária. Todos nós precisamos disso, irmãos, todos nós. E o que é que a Bíblia está dizendo? Que se eu digo que amo a Deus, mas eu vivo o meu dia a dia como se os meus irmãos não existissem, então a minha profissão de fé, ela é uma profissão de fé vazia. Eu não estou conseguindo amar aquele que é mais fácil e que eu estou em contato diário. Como é que eu posso dizer que amo de fato o Deus que me revelou na palavra que eu devo amar o meu irmão? É uma questão extremamente confrontadora para o nosso dia a dia. Então, o nosso irmão está ao nosso lado, nós podemos vê-lo, podemos tocá-lo, falamos com ele cara a cara, boca a boca. E o argumento do apóstolo é, se não amamos, temos algum amor ao Deus invisível que nós não estamos vendo?
Amor ao Deus invisível se expressa através do amor ao irmão que se vê. E aqui é uma frase interessante que eu gostaria de ler para os irmãos, de um comentarista bíblico, o Matthew Henry. Ele diz assim: o cristão tem em si, ele tem nele mesmo, de forma visível, muita coisa da parte de Deus. Ele é criação, ou ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí o argumento dele é: como então aquele que odeia a imagem visível de Deus, que é o meu irmão, pode pretender amar o original invisível, o próprio Deus? Como é que isso acontece? O Senhor nos diz então, por boca do apóstolo Paulo, que tal coisa é impossível. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo ao meu irmão. Segundo e final argumento está aí no versículo 21. João, ele usa um segundo argumento aí, eu gostaria que os irmãos lessem comigo também, para a gente concluir. Vamos ler? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o segundo argumento de João é que o amor a Deus e o amor aos irmãos em Cristo estão ligados por um mandamento divino. Eles não podem ser separados. Novamente, olhem para o versículo 21. Ora, temos da parte dele, da parte de quem? Da parte de Deus, da parte de Cristo, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O mandamento de Deus uniu estas duas coisas: amor a Deus e ao irmão em Cristo Jesus. Então, quem tem uma verdade consigo, também tem a outra naturalmente, se foi alcançado pelo poder do Evangelho. Agora também, a ausência de uma verdade no coração implica a ausência da outra. São questões extremamente sérias, muito sintomáticas. Concluindo a mensagem desta manhã, nós precisamos perceber o grau de incoerência que por vezes enfrentamos no dia a dia, quando nos preocupamos muito pouco com o nosso irmão ao lado, quando nos preocupamos muito pouco com as necessidades do nosso irmão ao lado, quando estamos muito mais preocupados em rejeitá-los porque estamos olhando só para nós mesmos. É um desafio para nós entendermos que professar a fé envolve a vida da igreja, envolve viver para Cristo, e viver para Cristo é viver em unidade e comunhão. Professar a fé é assumir um compromisso com Cristo e com a sua igreja, com o seu povo. De modo que não pode existir, irmãos, uma profissão de fé onde o cristão ele não faz o mínimo esforço para viver a vida do povo de Deus. Isso é muito sério. Eu preciso assumir o compromisso de viver e de me envolver a cada dia com o dia a dia do povo de Deus. Certa vez eu fui abordado também na porta. Existem muitas abordagens rápidas na porta da igreja nos cultos à noite. E um casal de outra igreja disse para mim: pastor, nós estamos querendo nos tornar membros daqui. Nós já estamos dando até o dízimo aqui na igreja e veja só, pastor, nós queríamos que o senhor resolvesse isso aí e nós vamos ficar aqui porque a nossa família quer que a gente faça isso. Eu observava que esse casal só vinha à noite, um casal jovem, um casal com saúde, mas que durante o dia, domingo, dormia o dia todo. Eu perguntei: nós não estamos interessados, eu respondi, melhor falando, nós não estamos interessados nos dízimos dos irmãos. Os irmãos não estão compreendendo. O que nós queremos saber é qual a disposição do casal, o grau do envolvimento do casal em fazer parte, ter comunhão com esta pequena parte da igreja de Cristo. Porque eu vejo que vocês são jovens, mas não tem nenhuma disposição de vir à igreja na escola dominical. Por que isso não acontece? Nós não queremos crentes pela metade. Você precisa decidir dar o seu tempo todo. Então pense nisso e depois a gente conversa. Eles não apareceram mais. Não é como eu quero. Nós precisamos entender isso.
mas é como, de fato, eu entendo o significado de seguir a Cristo, professar a minha fé e fazer parte do corpo, do povo de Deus. Eu não estava tratando com pessoas enfermas, idosas, que até muitas delas têm mais disposição do que nós os jovens, que saem de distâncias longas e vêm para a igreja, que não tem carro, pegam ônibus e estão aqui, quando muitos de nós, com dinheiro, com carro, com disposição, não vimos para a igreja, não estamos aqui. Eu estou falando principalmente para aqueles que têm disposição e que precisam organizar e entender melhor como devemos administrar o nosso tempo. Quem deve vir primeiro? Nossas coisas, nosso reino, nossa justiça, ou o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Sermão do Monte? Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino do Pai, e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, professar a fé, demonstrando conhecimento e amor a Deus, envolve também o amor fraternal, que nós só iremos construir à medida em que nos conhecemos. Se nós apenas somos crentes, que damos uma parte do nosso tempo para o Senhor, que não temos muito envolvimento com a igreja, nós vamos ficar igual aqueles que nós conhecemos na vizinhança ou nos prédios. Acontece muito nos condomínios. Nós vivemos anos em condomínios e nós não conhecemos as pessoas, porque é característica dos nossos tempos, mas eu pergunto, deve ser assim na igreja? Às vezes eu não conheço as necessidades do meu irmão, porque eu não conheço como deveria. Eu não me envolvo como deveria me envolver, porque o modelo do mundo é cada um na sua onda, cada um na sua praia, cada um com a sua vida. Mas nós somos um corpo, irmãos. Não é bisbilhotar, é conhecer, é orar, é viver, é sofrer, é chorar, é socorrer, aconselhar, é admoestar quando necessário. É a vida do povo de Deus. Se essas duas coisas não andarem juntas, profissão de fé, amor a Deus e amor aos irmãos, certamente há incoerência quanto à nossa decisão por Cristo. Conclusão, falando sobre tudo o que nós já vimos, sobre os benefícios do perfeito amor que temos por Deus. Nossos medos, incertezas e temores quanto ao futuro mostram que estamos longe de amar a Deus perfeitamente como deveríamos. Lembrem-se, este amor perfeito se aperfeiçoa e só alcançará definitivamente completude no dia de Cristo, quando o nosso Rei voltar. Enquanto isso, o que é que nós devemos fazer? Cresçamos no conhecimento de Deus, no amor a Ele e na confiança do seu amor por nós. Segundo lugar, Deus nos amou primeiro. A doutrina da predestinação, longe de ser odiosa, como muitos acreditam, longe de ser uma doutrina de demônios, como muitos estão pregando, é a evidência do amor de Deus por seu povo. É uma doutrina muito bonita. Seu amor por nós, ele é livre, isto é, ele não é movido por nada que ele tenha previsto na gente. Deus nos amou primeiro e este amor é soberano, pois ele não precisava nos amar e ele não seria injusto se nos odiasse com ódio eterno por causa dos nossos pecados, mas ele nos amou em Cristo Jesus e, portanto, irmãos, o que é que nós devemos fazer? Recebamos com amor e gratidão este precioso ensino da palavra, é um ensino precioso das Escrituras Sagradas. Finalmente, terceiro e último lugar, nós podemos verificar o quanto o nosso amor a Deus é genuíno através da nossa atitude para com os nossos irmãos. Então, como é que eu posso verificar se o meu amor a Deus é genuíno, é verdadeiro, é real? Através da maneira como eu lido, como eu me relaciono, como eu trato e como eu me comporto diante das diversas situações da vida envolvendo os meus irmãos em Cristo Jesus. Se nós amamos realmente os nossos irmãos, de fato e de verdade, nós podemos ter a certeza, a segurança de que nós amamos realmente ao nosso Deus. E a pergunta final
que precisamos fazer desta manhã é a seguinte: podemos dizer que amamos a Deus de fato e de verdade, utilizando o critério desta manhã? Podemos dizer que amamos a Deus e que estamos no caminho certo, utilizando o critério do apóstolo João? Se eu não estou fazendo isto, devo questionar a minha confissão de fé, a minha profissão de fé, devo buscar então essa coerência, devo buscar viver. Lembrem-se, o dom é um presente de Deus e o dom nunca deve ser usado para o meu benefício. O dom, como presente de Deus, deve ser usado para o serviço do meu próximo. Como é que eu estou usando? Como estou usando os meus dons? Eu estou usando para serviço da igreja? Ou estou guardando comigo e eu não estou procurando com zelo aplicá-lo no dia a dia, na comunhão com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Pensemos nisso, guardemos a palavra do Senhor desta manhã e lembremos do que o Senhor nos ensinou e do que o Senhor continuará a nos ensinar ao estudarmos esta preciosa carta. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós verdadeiramente Te amamos e escutamos o que tens, o que acabou de nos dizer nesta manhã, quando lemos e estudamos a Santa Palavra. Sabemos da importância da profissão da fé, da parte de cada um que creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aprendemos hoje também, Senhor, como esta profissão de fé em Cristo, em seus méritos, em sua obra salvadora, naquilo que Ele fez por nós, nos salvando e libertando da escravidão do pecado e das trevas, nos fazendo novas criaturas. Sabemos que esta profissão de fé, ela é confirmada à medida em que nós exercitamos a piedade, desenvolvemos a nossa salvação através dos nossos relacionamentos, da nossa vida comum entre os irmãos, demonstrada através do amor que nós temos por eles. Ó Senhor, livra-nos de uma profissão de fé vazia e morta, quando nós apenas nos dirigimos à igreja porque nós queremos aprender mais, nós queremos apenas receber e não estamos dispostos a contribuir, a dar, a colocar os nossos dons em prática, os nossos talentos a serviço do reino, a nos preocuparmos com os nossos irmãos, a vivermos o dia a dia da igreja, a orarmos por eles, a nos achegarmos a eles, a socorrermos aqueles que precisam mais do que nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a cada dia mais crescermos no conhecimento da palavra e, à medida em que crescemos, sermos desafiados a fazer tudo aquilo que o Senhor nos ensina, o que na prática envolve amar aqueles que visivelmente podemos ver, os nossos irmãos, e termos em nosso coração a confirmação de que o Senhor, que não podemos ver, que Cristo Jesus, que desejamos e ansiamos um dia encontrar, é o amado da nossa alma, porque nós sentimos a confirmação da nossa salvação, à medida em que a igreja é para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, o melhor lugar neste mundo. Abençoa-nos, ó Senhor, e concede-nos graça para aproveitarmos bem este dia. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.